Olá pessoal, vamos falar então um pouco hoje sobre as bactérias e arqueas. Tá? Eu já iniciei numa outra aula, mas vou voltar a falar rapidinho dessa primeira parte que eu falei, tudo bem? Então vamos lá, eu vou começar falando um pouquinho da Xylella fastidiosa, vou falar um pouquinho sobre a classificação dos procariontes e depois eu vou entrar no falar das eubactérias, certo? Aí nós vamos ter uma estrutura toda aí que vocês só vão poder acompanhar pelo índice, tudo bem? Bom, vamos então à Xylella fastidiosa, né? Vocês sabem que as plantas têm dois tipos de vasos condutores de seiva, né? Os vasos chamados lenhosos, que levam a seiva bruta para cima, que nada mais é que água com sal. Quando essa seiva bruta sobe as folhas, né, até as folhas, os brotos, as folhas fazem fotossíntese e produzem açúcar. Aí esse açúcar, uma parte fica na própria folha, outra parte desce em direção à raiz e ao caule, para alimentar a raiz e o caule, certo? As células da raiz do caule. Essa seiva que desce a gente chama de seiva elaborada, certo? Essa seiva elaborada desce pelos chamados vasos liberianos. Pois bem, se a gente fizer um corte de um caule de uma dicotiledônia, né, depois vamos ver melhor o que são dicotiledôneas, a gente pode perceber que a planta tem o xilema, que é o que leva a seiva para cima, né, a seiva bruta, o xilema mais no interior das células, ou seja, o xilema é um conjunto de canais que levam a seiva para cima, está mais no interior do caule. Do outro lado do que a gente chama de câmbio, existe o floema. O floema é o conjunto de vasos que levam a seiva para baixo. Então vejam só, a água com sal sobe pelo interior do caule e a água com açúcar desce pela parte mais exterior, ou seja, está mais próximo à superfície. Por estar mais próximo à superfície, o acesso de muitos insetos a esse açúcar é facilitado, né? Então vejam só, aqui vocês estão vendo alguns pulgões atacando principalmente o broto de uma planta, né? Por que o broto? Porque o broto tem ainda epiderme, ela não tem uma camada, múltiplas camadas vamos dizer assim, de uma epiderme protetora, tá? No início, a planta só tem uma camada de células protetoras. Depois, com o tempo, esse número vai aumentando e forma então outro tecido que a gente chama de tecido suberinizado, suber. Bom, isso nós vamos falar futuramente. Aqui vocês podem observar que quando o inseto chega na folha, ele enfia a sua tromba, a sua trombinha, seu aparelho picador, né, vamos dizer assim, na planta e começa a sugar a seiva da planta, né, vai até o xilema das plantas. Xilema não, desculpa, o floema das plantas. Sugando essa seiva, água com açúcar, o animal então chega até a tomar tanto açúcar que ele acaba liberando açúcar, né? Vocês devem estar lembrados que, no caso dos pulgões, eles liberam um cocô adocicado que serve de alimento para muitas formigas, né? Daí haver uma espécie de esclavagismo, né, entre as formigas e os pulgões. Bom, eu estou falando isso por quê? Porque tem vários tipos de inseto sugador, né? Um dos insetos sugadores mais comuns é a cigarrinha, que vocês estão vendo aqui. A cigarrinha é uma planta que eu conheço desde criança, né? Ela ataca desculpa, é uma planta, é um inseto que ataca muitas plantas, né? Por atacar muitas plantas, ele faz o mesmo que a cigarrinha. Aliás, perdão. Faz o mesmo que a... Deu branco. Faz o mesmo que os pulgões.
né? Os pulgões, ao sugarem a seiva, assim como as cigarrinhas, eles muitas vezes levam bactérias e vírus de uma planta para outra, assim como faz o mosquito da dengue, né? Vocês sabem que o mosquito da dengue, ele transporta, ao sugar o sangue de uma pessoa com o vírus da dengue, né? Ele acaba levando o vírus da dengue para outro local, né? Ou melhor, estou falando do Aedes aegypti, né? O Aedes aegypti leva o, o vírus da dengue para outros locais, assim como outros vírus, né? Como do chikungunya e etc. Bom, o Zika vírus, né? Então, olha lá, essa cigarrinha, ela também transporta uma bactéria que é terrível para os laranjais, certo? E vocês estão vendo aqui, ó, que à medida que a cigarrinha leva uma bactéria de um local para outro, essa bactéria acaba atacando a planta e provocando uma falta de sais minerais na planta. Isso leva a planta a ficar toda amarelada e os frutos caem logo, né, não chegam a madurar totalmente, amadurecem, vamos dizer, amarelo mais cedo e acabam caindo. Então isso causa grandes prejuízos para a lavoura. Essa bactéria que a cigarrinha transporta, uma das bactérias que a cigarrinha transporta, é o que a gente chama de Xylella fastidiosa. A Xylella fastidiosa, vocês podem ver o nome aqui em cima, né? Ela entra no floema da planta, através da cigarrinha, e depois vai para o xilema. Lá no xilema, ela se acumula no vaso condutor e acaba retirando os sais minerais que a planta tira do solo. Resultado, a planta fica deficiente de sais e acaba morrendo, né? Isso acontece geralmente com citros, né? Daí essa doença se chamada de clorose variegada dos citros, ou CVC. Bom, por volta de 2003, a FAPESP lançou um programa de um projeto Genoma, para sequenciar o genoma dessa bactéria. Esse foi o primeiro projeto feito aqui no Brasil para sequenciar genoma de outras espécies que não fosse o homem, certo? Aqui no Brasil, né? Lá fora já estavam acontecendo outros. Então foi o primeiro fato importante, né, em termos de projeto de genoma humano projeto de genoma aqui no Brasil, né? Lembrando que o projeto Genoma Humano foi feito em 2000, mais ou menos, né? Ou seja, em 2003, a gente estava fazendo, então, o projeto Genoma da Xylella fastidiosa. A ideia era conhecer melhor essa bactéria e, a partir disso, saber que tipos de proteína ela produz, né? E se souber quais são as proteínas que ela produz e quais as que ela tem potencial para produzir, a ideia seria achar um jeito de combater de forma mais vigorosa essa bactéria, né, que ataca então as laranjeiras. Daí então, na revista da FAPESP de acho que 2003, se não me engano, saiu essa matéria aqui de capa, ó, Genoma da Xylella fastidiosa, né, na reta final. Tudo bem? Bom, eu estou falando isso porque, em primeiro lugar, caiu bastante nos anos anteriores aí no Enem, né? Atualmente já não tem mais falado muito, mas foi um marco importante na ciência brasileira, né? A partir disso já foram feitos outros sequenciamentos, como da Xylella, de um outro tipo de Xylella, né, que ataca as videiras e outras bactérias, né, e até animais, né? Depois disso o Brasil, vamos dizer, engrenou para valer. E com o coronavírus, o Brasil conseguiu fazer o sequenciamento, Brasil não, os pesquisadores brasileiros, né, conseguiram fazer o sequenciamento do coronavírus, ou do SARS-CoV, né, SARS-CoV-2, conseguiu fazer esse sequenciamento em apenas 48 horas. Olha que maravilha, né? Então, significa que de 2000 e pouco para cá, esse sequenciamento está sendo feito com cada vez mais rapidez, né? E hoje já se faz sequenciamento de seres humanos aí, pelo menos a parte que causa doenças genéticas, etc., né? Então é muito interessante. Bom,
Era isso que eu queria dizer, né? Então, vocês podem observar que isso é um marco importante. E primeiro ser vivo a ser sequenciado aqui no Brasil foi a Xylella fastidiosa, que é uma bactéria, né? Bom, eu queria falar agora um pouquinho na classificação das bactérias. Vocês sabem que as células se dividem em procariotas e eucariotas, né? Ou pelo menos a gente divide em dois modelos básicos, né? Eu já falei bastante sobre isso e eu comentei com vocês que as procariotas deram origem às eucariotas, certo? Bom, que as células eucariotas são células que têm carioteca. Então, por exemplo, as células animais e as células vegetais são células eucariotas, né? Assim como os fungos, por exemplo. Muito bem, eu tinha comentado com vocês sobre a classificação em 5 reinos, mas eu disse a vocês que essa classificação está sendo abandonada porque ela já não responde às novas pesquisas, né? A melhor classificação que nós temos hoje, que é trabalhada na universidade, é a classificação do Vise, né? O Vise, em vez de dividir os seres vivos em 5 reinos, ele propôs uma ideia diferente. Naquela classificação de 5 reinos, os procariotas eram a base da classificação. Aqui também, só que os procariotas faziam parte do reino Monera, certo? Bom, os cientistas, depois que descobriram as bactérias, descobriram algumas bactérias especiais que eles chamaram de arqueobactérias. Eu vou falar um pouquinho mais sobre elas, né? Aí, as arqueobactérias e as bactérias foram classificadas juntas no reino procarionte, né? Ou no reino Monera. Só que com o tempo, o Vise, fazendo análise de RNA ribossômico, ele descobriu, né, vamos dizer assim, que as bactérias e as árqueas, elas são bem diferentes, tudo bem? Elas têm características até comuns, algumas características comuns, mas elas são bem diferentes, né? Daí ele propôs uma nova classificação, uma classificação em que ele pegou os procariontes e tirou do grupo dos reinos, né, do reino procarionte, e dividiu esses procariontes em 2 chamados domínios, né? Vejam que domínio está acima do reino, né? Então, o que era reino passou a ter característica de domínio, e esse domínio foi dividido em 2, as bactérias e árqueas. Naquela época, em 1970 e alguma coisa, né? O Vise propôs algo também diferente. Os cientistas achavam que as bactérias, as arqueobactérias, né, o domínio árquea, ou melhor, as bactérias árqueas, vamos dizer assim, né, elas fossem os seres mais primitivos que existem no planeta. Daqui a pouco eu explico por quê. Vamos dizer primitivo, não, que guardavam maior distanciamento, vamos dizer assim, dos seres contemporâneos, né? Em termos de... Aliás, não é bem isso também, né? Vamos colocar assim, que que o árquea evoluiu para bactérias, e que as bactérias evoluíram para o domínio eucária, né? Ou seja, a ideia é que as árqueas eram, vamos dizer, entre aspas, né, não vamos falar assim, mas não é bem isso, né? Elas eram mais primitivas que as bactérias. Ou seja, que elas é que deram origem às bactérias. Mas aí o Vise percebeu que não, que as bactérias eram um grupo mais antigo, mais antigo, não mais primitivo, mais antigo que as árqueas, certo? E aí ele propôs essa classificação que vocês estão vendo aí, né? Então ele colocou assim, ó, no passado, há 3,5 bilhões de anos mais ou menos, apareceram as primeiras células procariontes, né, vamos dizer assim. Aí elas acabaram se dividindo em 2 grupos, né? Um grupo que hoje forma as bactérias, que a gente chama de verdadeiras bactérias ou eubactérias, e um grupo chamado árquea. Com o tempo, uma parte dessas bactérias evoluíram para seres eucariontes, formando então o grupo dos
eucariontes, ou eucária. Então veja, ele dividiu o que era reino em domínios, né? Aquele reino em 2 domínios, né? E colocou uma nova forma de ver essa classificação, né? Vejo que isso aí tem a ver com aquela ideia cladística, né? Aquela classificação que a gente chama de cladística, né? Bom, vocês podem observar que no domínio eucária estão lá os fungos, as plantas, como na outra classificação anterior que nós vimos, né? Os reinos lá. Só que ele separou esses 2 grupos de procariontes em... aliás, ele separou os procariontes em 2 grupos, né? Bom, então ele fez 2 coisas, né? Ele elevou os procariontes do status de reino para domínio, separou o reino monera em 2 domínios, que é bactéria e árquea, e ainda propôs que os árqueas são, vamos dizer, menos antigos, vamos dizer assim, que as bactérias, certo? Em termos evolutivos. Aqui vocês podem observar de outro modo, né? Um autor aí, ele fala que, aliás, ele mostra essa classificação aí. Reparem uma coisa importante. Aqui ele coloca nos árqueas 3 grupos, alófitas, né, desculpa, as metanogênicas e as hipertermófilas, ou acidófilas, né, tá? Termoacidófilas, perdão. E nesse outro grupo, o das bactérias, ele coloca um grupo de bactérias que deu origem às mitocôndrias e aos cloroplastos, que é aquela teoria da enossimbiose primária da Lynn Margulis, né? Bom, e que mais tarde deu origem aos eucariotas, certo? Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho mais esses 2 domínios, tudo bem? O primeiro domínio é o domínio árquea, vocês podem observar aí. Eu dividi então em... eu peguei o reino os procariontes, né? Dividi aí nos 2 grupos, que ele fez lá, o domínio árquea e o domínio bactéria, ou eubactéria. O domínio árquea, então, ele é formado por 3 grupos principais, as chamadas termoacidófilas, as halófilas e as metanogênicas, né? A gente sabe lá que Louis Pasteur, ao fazer suas pesquisas, ele descobriu que as bactérias morrem com excesso de calor. Então, por exemplo, temperaturas muito altas, geralmente acima de 100 graus, ou acima de 70 graus, na verdade, né? Elas já não sobrevivem, né? Então ele até propôs, vamos ferver o leite para matar as bactérias, principalmente a bactéria da tuberculose, né? E com isso, ele propôs o chamado método da pasteurização, né? Então a gente sabe que a maior parte das bactérias que tem no planeta, elas não suportam temperaturas acima de 70 graus. Daí a importância de manter os alimentos em temperaturas altas, se você quer conservá-los fora da geladeira por algum tempo, né? Mas existe um grupo de bactérias que gostam, vamos dizer assim, elas sobrevivem em temperaturas muito altas. Então, por exemplo, lá nos geysers americanos, lá, né, em vários parques lá da América do Norte, os cientistas descobriram que nesses geysers com temperaturas muito altas, algumas bactérias são capazes de sobreviver numa boa, né? Então, essas bactérias, ao serem pesquisadas, eles descobriram que essas bactérias eram diferentes das bactérias normais, né? Com algumas características diferentes. Outra coisa importante é que nesses geysers tem, muitas vezes, enxofre, que vem lá do fundo do solo, né? E esse enxofre, ele acaba reagindo com a água e formando o ácido sulfúrico. Ao formar o ácido sulfúrico, vejam só, ele acaba deixando a água ali tão ácida, mas tão ácida que se você jogar, por exemplo, qualquer ser vivo ali dentro, ele morre,
né? Porque ele morre queimado pelo ácido. Mas mesmo assim, essas bactérias conseguem sobreviver, né? Veja que se você colocar um alimento para conservar e você colocar um limão, um vinagre naquele alimento, ele já conserva por mais tempo. É por isso que as conservas, né, que a gente chama de conservas, que ficam às vezes um bom tempo fora da geladeira, elas usam soluções ácidas, né? Mas veja, aquelas soluções são fraquinhas, né? São soluções de ácidos fracos, como por exemplo o vinagre, que é o ácido acético, o limão, que é o ácido cítrico, né? Que são vinagres, vamos dizer, fracos, né? Agora, aqui nós estamos falando de ácidos muito fortes, né? Aliás, o ácido mais forte que existe é o ácido sulfúrico, né? E algumas bactérias conseguem sobreviver nesse ambiente, né? Então essas bactérias aí, elas foram chamadas aí de termoacidófilas, né? Eu coloquei termo, mas é termo, tá? Acidófilas. Vou corrigir isso. Então vejam só, essas bactérias termoacidófilas conseguem sobreviver em ambientes que aquela pasteurização do Louis Pasteur não tem efeito. Tudo bem? Outra coisa que eu tinha dito para vocês também anteriormente é que o método de pasteurização foi muito importante, porque naquela época que Louis Pasteur começou a fazer pesquisa com bactérias, eles já descobriram que várias doenças tinham correlação direta com as bactérias, ou seja, eram causadas por bactérias. E aí eles já pensavam um jeito, né, eles estudavam um jeito de destruir essas bactérias, né? Por quê? Se ele conseguisse destruir, acabaria o problema das doenças, né? No entanto que logo, algum tempo depois, né, o Alexandre Fleming descobriu o primeiro antibiótico, né? Mas veja, o Louis Pasteur teve uma coisa muito importante ao inventar esse método, porque ele acabou diminuindo um pouco o contágio, provocando, né, uma diminuição do contágio por bactérias perigosas, como da tuberculose, né? Agora veja só, a pessoa pegava leite cru, tomava leite cru e ficando com recebendo bactérias da tuberculose das vacas. Então, para evitar isso, se a pessoa fervesse o leite, ela não teria problema com a bactéria da tuberculose, né? Mais para frente, né, os engenheiros desenvolveram um método chamado UHT, que é o que está na caixinha de leite aqui, que vocês podem observar, né? O método UHT vem de Ultra High Temperature, ou temperatura muito alta, né? Essa temperatura muito alta, aliás, esse método, perdão, é o mesmo método Pasteur, só que um pouco mais aprimorado, né? O que eles fazem? Eles pegam um leite, fazem passar por um encanamento, que aquece ele muito rápido, ele então sobe uma temperatura até um pouco mais que 100, e depois abaixa muito rápido. Como faz essa subida muito rápida, descida muito rápida, esse choque térmico, as bactérias acabam morrendo, né? Então, esse método é mais eficiente do que o do Louis Pasteur, né, na prática. E aí eles podem até colocar esse leite em caixinhas esterilizadas, lacrado por máquinas, né, de forma que não existe contágio mais por bactérias. E esse leite dura vários dias fora da geladeira, né? Isso foi uma coisa muito importante, porque diminuiu o custo com refrigeração, né? Antigamente, quando se pegava o leite, fervia-se o leite, colocava em saquinho e deixava na geladeira. Só que dali alguns dias estragava, né? Porque o método não era tão eficiente. Agora esse método é muito melhor, né? Bom, além das bactérias termoacidófilas, existem as bactérias metanogênicas. As bactérias metanogênicas, elas são responsáveis por produzir, né, o gás metano, ou seja, aqui está dizendo, ó, a origem do metano, né? Esse metano é chamado de biogás. Por quê? Porque assim, ó, o cara pode pegar as fezes humanas, por exemplo, ou de outros animais, fazer passar por uma tubulação, que cai num tanque. Nesse tanque tem água, né, ou é misturado água antes com essas fezes. E aí, esse tanque, aliás, as fezes, ao descerem para esse tanque é hermeticamente fechado, né? Então ele não deixa o oxigênio entrar em contato com esse material. Como o oxigênio entra em contato, as bactérias
comuns, aeróbias, não conseguem comer essas fezes. Daí outras bactérias entram em cena, que são as bactérias metanogênicas. As bactérias metanogênicas, elas comem essas fezes, né? E, vamos dizer assim, né, comem ou digerem essas fezes, e ao digerir elas produzem o gás metano. O gás metano, então, pode ser conduzido por um cano, né, blindado, aí, né, para evitar contato com oxigênio, né, blindado e levado até um fogão, alguma coisa assim, para ser usado no dia a dia. Né. O que sobra dessa decomposição é esterco líquido, ou seja, é água com sal, né, porque o material todo foi decomposto. E aí ele sai por um outro encanamento que vai até um coletor, né, um tanque coletor, onde é tirado então esse esterco para pôr nas plantas. Lembrando aqui uma coisa importante, ele mata, nessa composição aqui, acaba matando tudo quanto é coisa que tem dentro das fezes, né, então pode ser usado até em verduras esse esterco líquido. Né. Outra coisa importante é que vocês podem observar que a entrada e a saída desse tanque é por baixo. Isso evita a entrada de oxigênio no sistema. Tudo bem? Existem vários modelos disso aí, né? Vocês podem observar aqui uma foto que eu tirei da revista O Correio de 1970 e alguma coisa, 72, se não me engano. Os chineses já faziam esse sistema de biogás lá nas comunas, né, nas comunidades. Né, vocês sabem que a China ela é comunista, o regime dela é comunista. Comunista nada mais é que um regime onde todas as fazendas pertencem ao Estado e as pessoas vivem em fazendas comunitárias. Né? Então, nessas fazendas comunitárias, eles faziam o poço de biogás. Eles pegavam as próprias fezes humanas de outros animais e jogavam nesse poço. Aí esse poço produz gás, né? Esse gás é usado para aquecimento na época do inverno, lá é muito frio em certas épocas do ano. Né? Então isso que era usado muito para aquecimento, isso economizava lenha, uma porção de coisa. Né? É claro que aqui não está pronto ainda, não dá para ver o sistema todo. Aqui vocês estão vendo um outro mais moderno, né, que o chinês está fazendo aqui, ó, feito com cimento, né? Ele todo feliz aqui, né? Porque está terminando o seu tanque de biogás. Repare que aqui ao lado tem uma entrada e uma saída, né, alguma coisa assim, e aqui vai ser lacrado. Né? Aqui é na Índia. Olha que interessante, na Índia e na China existem mais de 20 mil poços de biogás. Né? Veja, os dois continentes mais populosos usam a energia das fezes para produzir energia para o seu dia a dia, né? Para gás de cozinha, etc. Né? Lá no Paquistão também eles usam. Né? Então, várias regiões lá da Ásia, etc., eles usam bastante esses poços de biogás aí, né? Aqui no Brasil, que nós deveríamos usar, que é muito mais, que a decomposição ocorre mais rápida por causa do calor, nós quase não usamos, né? Agora que algumas empresas estão começando a usar isso, né? E eu estou falando isso porque vocês estão vendo aqui um sistema alemão, né? Para a criação de porcos usando o sistema de biogás. Olha lá, o cara cria os porcos, né, no chiqueiro lá, as fezes dos porcos, os restos de ração e tudo mais vão para um coletor. Esse coletor, em vez de jogar as fezes em tanques e apodrecer lá no solo e contaminar o solo, não, eles vão ser conduzidos para um outro tanque. Nesse outro tanque eles vão ser misturados com socas da lavoura, né? Ou seja, o produto residual da lavoura, né, capim, roça, etc. E esse material todo, então, é misturado com água e levado para um hidrolisador. Né? É moído muitas vezes, se precisar. Né? Aí, esse hidrolisador, ele vai ser aquecido e vai ser jogado no outro tanque, que é o tanque de biogás. Lá no tanque de biogás também tem uma hélice que faz a mistura do material constante, ou seja, agita constantemente. Isso facilita a criação das bactérias ali dentro. Então as bactérias vão decompor o material ali e vão produzir o gás vai sair e vai ser levado para um motor. Certo? Vocês podem observar também que os resíduos do biogás, eles vão ser levados para a lavoura.
né? Então eles são levados para um outro tanque, coados, tirados separadas as partículas pesadas, né? Formando um outro composto. E todo esse material vai ser usado na lavoura, né? Então, olha, veja, tá, em vez de jogar as fezes e depois ter que comprar adubo químico, não, eles usam o próprio adubo orgânico que está ali, né? Bom, o gás, ele é levado para o motor. Esse motor semelhante a um motor a diesel grande, né? Ele está ligado a um alternador, a um gerador, né? Esse gerador produz energia elétrica que pode ser vendida para as concessionárias e uma parte ser usada na própria fazenda, né? Agora, olha que interessante, eu acho muito interessante isso aqui, porque além do aproveitamento do gás, das fezes, né, e do esterco, aqui também se aproveita até o calor produzido pelo motor. O motor, em vez de ter um radiador, a água do motor, quente, né, que sai do motor, ela é levada para um sistema, uma bomba, né, que vai levar essa água quente para várias coisas. Para ser usado em várias coisas. Olha lá, vai ser usado nos porquinhos, para aquecer os porcos. Vai ser usado no hidrolisador para já aquecer esse material, para já dar uma pré-agitação aí para esse material sair já quente e pronto para as bactérias, né? E ainda lá no poço de biogás ele vai aquecer o poço, fazendo com que torne mais eficiente a decomposição. Ou seja, a decomposição vai ser muito mais rápida, tá? Vocês podem observar então que esse sistema é bastante eficiente, né? Hoje aqui no Brasil nós já usamos lá nas usinas de porcos lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o pessoal já usa isso aí, né? Isso é que faz com que a carne de porco lá vinha tão barata, né? Era produzido bem mais barata que um cara que cria aqui na sua fazendinha aí um porquinho, né? O cara não entende porque que criando um porco comum aí ele gasta muito mais do que se ele comprar a carne do porco lá no supermercado. É justamente porque esse sistema chega a ser tão eficiente que ele aproveita a energia em todos os seus sentidos, né? E também os insumos. Então veja, esse sistema é altamente técnico, né? Bom, aqui vocês estão vendo um teste que um cara aqui no Brasil fez, né? Lá na seu sítio. Eu já fiz algo parecido e eu estou fazendo agora vou fazer um maior na minha chácara, né? Mas olha lá, vocês podem observar que ele fez um tanque com uma entrada e uma saída. Esse tanque ele fez alguns ganchos e colocou uma borracha, né? Essa borracha, à medida que vai formando o gás aqui, a borracha vai estufando. E ela tem uma saída. Reparem, essa saída é levada por um filtro, um pequeno filtro, para tirar o excesso de ácido sulfídrico que tem no meio. E depois vai para o fogãozinho. Lá o fogão produz uma chama bem azulzinha, né? Não produz aquela chama amarela que o gás butano produz, né? O gás comum. Vocês podem observar que esse sistema produz uma economia muito grande, né? Porque se uma família gasta um botijão de gás por mês, com um tanque desse dá para produzir gás para o ano inteiro, né? Tá? É muito legal, né? O cara vai jogando as fezes lá e vai aumentando. Eu acho, o único problema que eu acho que é que ele colocou uma entrada muito estreita, ele devia ter feito uma entrada maior, né? Mas ficou legal, né? Vocês podem observar aqui, por exemplo, uma fazenda que tem um grande poço de biogás, né? Já existem várias fazendas no Brasil fazendo testes com isso aí, né? E aqui, ó, vocês estão vendo, aqui é o professor Lourenço Magnoni, né? Não sei se já deu aula para vocês aí, professor de geografia da nossa escola. E ele era diretor lá de Cabralha, né, no Colégio Técnico Cabralha, e lá no Colégio Técnico Cabralha eles fizeram um projeto para esse biodigestor aqui, ó. Quando eu fui visitar com os alunos lá, esse biodigestor estava com furo lá na lona, então ele estava bem baixinho, estava com pouco gás, né. Isso aqui foi oferecido pela Pirelli para fazer um teste com essa lona, né. E em cima da lona tem até uma rede para evitar dela estufar demais. Tudo bem? A vantagem da lona é que ela dá uma certa pressão para o sistema, então ajuda a fazer o gás sair mais fácil, sem precisar de bomba, né? Ele estava mostrando aqui para gente que aqui nesse lado aqui tinha um furo, né? Aqui ao lado dele, aqui em cima,
tem uma saída que vem lá dos porcos, né? Então lá em cima tem os chiqueiros de porcos, as fezes vêm por gravidade até dentro do poço e caminham pelo poço todo, né? Eu vi quando isso aqui foi feito logo no começo, né? Quando estava o projeto. É uma vala grande, né? Toda concretada. E no outro lado tem a saída. Olha lá, por baixo aqui, ó, tem uma saída onde vai saindo o resto de fezes, né? Então, olha lá, o resto, o esterco. Aí o esterco é bombeado por um tratorzinho que leva na lavoura, né? Então isso tudo aproveita boa parte do material. E outra coisa, eles criaram uma cooperativa lá, eles criam porcos de granja, né, daqueles Landrace, Duroc, aqueles porcos grandes, e fizeram uma cooperativa para vender. Os próprios alunos, né, montaram uma cooperativa para vender produtos de porcos, né, como defumados, tá? Defumados. Aqui vocês estão vendo outro sistema parecido. Olha lá, aqui é a saída, lá é o poço. E reparem, no caso desses poços, eles podem ter uma tampa de ferro, em vez de ter uma tampa uma tampa de borracha, né? Nesse caso, a tampa de ferro serve para dar uma certa pressão também, né? Reparem que um pouquinho do líquido sai pelas laterais, né, em contato com o oxigênio, mas isso mesmo assim não prejudica a fermentação lá dentro, né? Reparem a saída ali. Bom, em vários países já estão usando o biogás, né? Lá em São Paulo eles usam o biogás, mas é um biogás tirado de aterros sanitários. Então eles pegam um lixo, jogam em grandes valas, né? Claro, toda tratada, com solo tratado, etc. E depois cobrem com terra. Antes de cobrir com terra, eles colocam os encanamentos. Esse material vai fermentar lá, porque tem muito resto de alimento. Vai fermentar e vai produzir gás, que então vai para os ônibus, né? Então lá em São Paulo tem vários ônibus que andam com biogás, tá? Mas isso indica que é uma tecnologia moderna e bem consciente, né? Vamos dizer assim, né? É uma tecnologia sustentável, né? Bom, além das bactérias metanogênicas, existem também as bactérias halófilas. O que são bactérias halófilas? A palavra filo quer dizer amigo. Amigo, ou ter afinidade com o sal, né? Ó, aqui tem afinidade com ácido e com temperaturas altas. Aqui tem afinidade com sal. Halos quer dizer cristalino, lembra sal. Então, olha lá, vocês estão vendo aqui um cristal de sal gema, né? Tirado de uma mina de sal. Vocês estão vendo que ele é róseo, né? Isso indica que aí no meio tem bactérias, porque normalmente o sal ele é branco, né? Branco, transparente, né? E esse cristal aí está todo impregnado de bactérias. Mas como é que essas bactérias conseguem sobreviver? Vocês sabem que as bactérias comuns, elas não toleram ambientes muito salgados, né? É por isso que antigamente, quando não tinha geladeira, eles salgavam a carne, né? Salgavam o peixe, né? Por exemplo, até hoje meu sogro tem o hábito de salgar o peixe para guardar fora da geladeira, né? Porque aí conserva, né? Não estraga. E daí vem o hábito da carne seca, né? Ou carne de sol também, que é colocado um pouco de sal e desidratado ao sol, né? Então, usa essas técnicas para conservar e evitar as bactérias. Só que nesse caso aí, vocês estão vendo bactérias que toleram, inclusive vivem nesses ambientes muito salinos, né? Aliás, essa bactéria produz uma substância, um corante, né, que deixa esse cristal com esse aspecto róseo. Tudo bem? Por exemplo, lá no Mar Morto, né, vocês sabem que existe muito sal, né? Existe tanto sal que a água chega a ser mais densa que o de um oceano normal, né? Aliás, de um oceano. O mar, vocês sabem que o Mar Morto não é um oceano, ele é um grande lago salgado, né? E como todos os rios entram nele e ele vai se evaporando, né? O sal vai ficando, e ele vai ficando cada vez mais denso. Chega a ser tanto sal que a borda dele está toda salgada aí. Nesse ambiente, os peixes, as bactérias normais não conseguem sobreviver, mas aí tem bactérias halófilas também, que conseguem sobreviver nesse ambiente inóspito. Então, vocês podem observar, de tudo isso que eu falei,
que essas bactérias do domínio Archaea, elas são bactérias principalmente, não só, mas principalmente de ambientes inóspitos, né, que as outras bactérias não conseguiriam sobreviver. Daí os cientistas acreditavam que essas bactérias devem ter surgido primeiro do que as bactérias atuais, né? Mas não, mais tarde com as pesquisas de Wiese, né? O que eles perceberam? Eles perceberam que as bactérias atuais é que apareceram, vamos dizer, primeiro, e à medida que o tempo foi passando, algumas dessas bactérias foi se tornando cada vez mais adaptadas a esses ambientes, e hoje elas sobrevivem nesses ambientes. Ou seja, elas evoluíram das bactérias. Então, o Derminio archaea é que evoluiu das bactérias, não ao contrário, como se acreditava. Beleza? Bom, eu vou parar essa primeira aula, tá certo? E para depois a gente falar o próximo assunto aí. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui, gente? Travou.